Entenda, Deus governa sobre todas as coisas, sobre a tua vida, sobre a minha vida, e nós devemos descansar nisso. Descanse em Deus. Não importa a circunstância que você vive nesse momento, mas entenda, nada acontece fora da hora. Tudo está debaixo de uma agenda de um Deus soberano. Muitos questionam o amor de Deus. Muitos viram e dizem assim, mas cadê Deus agora? Cadê Deus diante do luto? Cadê Deus diante da perda? Cadê Deus diante das portas que se fecham? Cadê Deus diante das calamidades? Cadê Deus diante de tanta tristeza, de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta perversidade? Cadê Deus? Deus se manifestou para nós naquela cruz. O mundo está do jeito que está por conta da queda, segundo as Escrituras. Qual a explicação que nós temos para todas essas calamidades? O homem escolheu a morte ao invés de obedecer o seu Criador. Por conta da queda, a queda afeta a nossa relação com Deus, afeta a relação dos seres humanos, afeta a relação do homem com a criação. Então, tudo que temos de ruim no mundo, a resposta bíblica é a queda. Mas a reversão disso, o remédio para isso, é a cruz. Então, Deus provou o seu amor quando entregou seu Filho para morrer por nós. Aonde está Deus? Diante das calamidades, governando sobre todas as coisas e conduzindo uma história para um fim que será glorioso. A primeira coisa que Deus faz na vida do homem se chama regeneração. O nascer de novo, o lavar da água. Quando nós somos regenerados por Deus, começa um processo em nós. E esse processo a gente vai chamar de santificação. Uma vez regenerados, seremos santificados. Portanto, se nós já fomos lavados, basta que agora, na estrada da vida, nossos pés serão sujos pelas poeiras do pecado, então ele precisa ser lavado. Mas, se nós não formos regenerados, se nós não tivermos passado pela água, o nascimento, o novo nascimento, não adianta lavar os pés, porque não teremos parte com Jesus. Para ficar mais claro o que eu quero dizer, nós não fazemos para Deus para que a gente tenha salvação. Não adianta lavar os pés, porque o lavar os pés não gera vida em nós. Então, primeiro Deus nos ama, primeiro Deus nos lava, primeira ação é de Deus em nós. E quando Deus nos toca, Ele nos transforma e começa uma transformação de dentro para fora. Aí faz sentido obedecer a Deus, aí faz sentido realizar culto, aí faz sentido servir, aí faz sentido anunciar, aí faz sentido se entregar a Deus, porque nós já fomos limpos. Mas na estrada da vida, a gente vai precisar ser purificado constantemente, transformado constantemente. Isso significa que o processo da salvação, da reconciliação, não é o homem fazendo coisas para Deus. E é curioso isso, porque o cristianismo é a única religião que ensina exatamente o oposto de todas as outras. Tim Keller diz isso de forma profunda no livro Cristo, a Cruz e o Rei. Por quê? Todas as religiões vão dizer para a gente o que um homem deve fazer para ser salvo. O que o homem deve fazer para aplacar a ira de uma divindade? O que o homem deve fazer para agradar um Deus? Mas só o cristianismo diz o que Deus fez por nós para a nossa salvação. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Por isso que o amor não é um discurso, mas é uma entrega, é um sacrifício. É Deus que desceu do céu para nos salvar. É Deus que veio do céu para nos salvar. A escada até a eternidade não começa da terra ao céu, mas é dos céus à terra. É Cristo, o mediador de uma nova aliança. Portanto, se você está aqui hoje e de alguma maneira você tem tentado fazer algo para agradar a Deus, para que Deus te ame mais, para que Deus faça um favor para você, para que Deus te abençoe, para que Deus te abra uma porta, para que Deus te faça prosperar,
para que Deus cure a sua enfermidade, eu queria dizer para você, Deus não te ama mais por aquilo que você faz para Ele. Mas sabe o que significa? Que Deus não te ama menos por aquilo que você deixou de fazer. Deus resolveu te amar em Cristo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos os nossos pecados estão perdoados na cruz. Nós fomos justificados pela obra de Jesus. Quando Cristo morre por nós, naquela cruz, a Bíblia diz que Deus aceita o sacrifício de Jesus em nosso favor e ele se torna propício a nós. Paulo, cantando em Romanos, capítulo 1, vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Paulo vai dizer, nada. Nem tribulação, nem angústia, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí muitos vão dizer assim, mas pastor, se todos os nossos pecados estão perdoados, então eu posso viver uma vida de pecado? Não! Paulo responde isso em Romanos capítulo 6. Se nós estamos em Cristo, nós vivemos uma nova vida. Morremos para nós mesmos, para os nossos pecados, para viver uma novidade de vida. Então, a relação em que nós temos com Deus é transformada. Nós não obedecemos a Deus para receber, nós obedecemos a Deus porque nós recebemos de Deus. Quando você pecar, não se esconda de Deus, mas corra para os pés da cruz, porque Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Ele resolveu te amar em Cristo Jesus.